E aí, profissa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, onde eu falo sobre preparação física, performance, avaliação, lesões, biomecânica, treinamento e muito mais, tudo isso relacionado ao mundo da dança. Se você quer ficar atualizado nesses assuntos, já se inscreve aqui no canal para que sempre um novo conteúdo for publicado, você receber aí em primeira mão. E se você não me conhece, eu sou Giovanna Minikovski, profissional de educação física especializada em dança. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma região que é bem acometida por dores e lesões em dançarinos, que é a região da coluna lombar, a região lombar da coluna vertebral. E mais especificamente eu trouxe um artigo científico onde os pesquisadores eles analisaram a região lombar durante alguns gestos do balé clássico, de movimentos do balé clássico. Vou dar um spoiler aqui de quais movimentos foram os que eles analisaram para você ficar comigo até o final desse vídeo, que é o arabesque, o développé la seconde e um movimento de flexibilidade passiva, onde o bailarino, o dançarino, segura a perna na lateral. Então esses foram os 3 movimentos que eles analisaram. Como que a lombar se movimentava nesses dançarinos e como que isso afeta a performance, enfim. Vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo, então fica aqui comigo. Bom, os pesquisadores, então, eles investigaram algumas características posturais e a cinemática em 3D, né, em 3 dimensões, ou seja, analisaram o movimento em 3 dimensões da coluna lombar durante esses gestos do balé. Eles analisaram isso em 25 dançarinos para ver como é que isso se comportava, não foi apenas um. E bom, dor, lesão na região lombar são frequentes em dançarinos, incluindo uma dor sacroiliaca, que é um pouco mais embaixo, uma instabilidade, hérnia de disco, enfim. Esses problemas muitas vezes acontecem por conta de um uso excessivo, uma técnica incorreta, o piso, né, onde o dançarino acaba dançando, ensaiando. Às vezes até uma queda pode ocasionar essas questões. Algumas características posturais e dinâmicas do balé, além, claro, do desequilíbrio muscular. Músculos muito fortes enquanto outros são muito fracos e vice-versa, né? Então tudo isso são alguns dos fatores que os autores trazem embasados em outros autores que causam essa dor na região da lombar. E o que fica logo abaixo da nossa região lombar, ali, logo abaixo da pelve? O nosso quadril. Então, além disso, né, frequentemente ocorrem alguns distúrbios no quadril em dançarinos, bailarinos. E provavelmente eles estão relacionados a algumas tarefas posturais, como o under-arm, né? E essas condições que acontecem no quadril, né? Por exemplo, fratura por estresse no colo do fêmur, lesões e distúrbios músculo-esqueléticos, né? Aliás, músculo-tendíneos, que acontece no músculo, no tendão, síndrome do ressalto do quadril, que é quando o quadril fica estralando, né? E você consegue ouvir esses estralos, de alguma forma te incomoda. E eles relacionam um pouco o quadril nesse estudo também. Mas, falando do movimento do tronco, né, da coluna, do tronco em si, qual que é o objetivo, né? A gente sempre tem que tentar manter os ombros na horizontal. Você nunca vai fazer um arabesque e um ombro ficar mais elevado que o outro, né? Isso tecnicamente também é incorreto. Então, a gente visa sempre manter essa horizontalidade. Porém, algumas posições, né, como o arabesque, o développé, eles levantam a hipótese de que o movimento da lombar pode ajudar a elevar mais essa perna do bailarino, seja para trás, seja para lateral. É uma hipótese que os autores têm. Então, se a minha lombar, pensa na pelve, né? Nos ossinhos que a gente tem na pelve. Se eu inclino essa região, imagina que eu tô erguendo a perna desse lado aqui. E eu inclino, essa inclinação, eles levantam a hipótese
de que isso ajuda a perna a subir mais o movimento, né? Então, isso são algumas das coisas que eles investigam nesse estudo. E para exemplificar melhor para você, eu vou deixar a figura do próprio artigo aqui que os autores colocaram como exemplo, né? Que são 2 bailarinos em développé à la seconde com diferentes elevações de membros inferiores. Pode observar que um está bem mais alto do que o outro, né? E quanto maior a amplitude, maior parece ser a inclinação da região lombar. Então é isso que eles vão investigar nesses dançarinos agora. Então, o objetivo desse estudo, o objetivo principal desse estudo, foi analisar esse movimento, né, em 3 dimensões da coluna lombar, como é que a lombar se comporta durante os movimentos em balé, em dançarinos de balé que já são experientes. Então, não é nenhum iniciante que às vezes não tem uma consciência corporal. Eles pegaram bailarinos que já têm a técnica, já sabem como executar o movimento para fazer essa análise. Porque a gente sabe, né, que um iniciante, um intermediário, às vezes pode ter um pouco mais de dificuldade para ter a consciência de qual músculo contrair, qual músculo relaxar, enfim. Então, por isso, eles analisaram bailarinos experientes. E depois de fazer essa análise, eles ainda correlacionaram com a elevação do membro, se tinha alguma relação em inclinar a lombar e erguer mais o membro ou menos. E também relacionaram com a inclinação dos ombros e histórico de patologias, né, lesões, dores, enfim, para tentar entender se quem tinha uma maior ou menor inclinação tinha mais dor, mais lesão, menos dor, menos lesão, enfim, nós vamos descobrir tudo isso nesse vídeo agora. Então, como que eles avaliaram, como é que eles fizeram essa pesquisa? Eles pegaram 25 bailarinos profissionais ou semi-profissionais, né, quase profissionais, sendo 17 mulheres e 8 homens, e eles tinham uma idade média aí de 21 anos. Eles começaram respondendo um questionário e daí passaram pela avaliação da cinemática, né, dessa avaliação 3D da lombar que eu falei para vocês. Eles foram recrutados assim voluntariamente, então tinha um cartaz lá e quem quisesse se candidatava para fazer essa avaliação. Eles excluíram quem tinha uma prática semanal menor do que 20 horas, então tinha que ter bastante tempo de dança na semana. Uma experiência de balé menor do que 6 anos, eles também excluíram, ou alguma lesão atual que os impedisse de fazer os movimentos, de dançar, enfim. O questionário que eles responderam coletou informações sobre a posição na companhia, quanto tempo de dança, a lateralidade, se eles, né, direita e esquerda, histórico ortopédico de lesões, dores, se estão em tratamento ou não, pratica alguma outra atividade física além da dança, hábitos alimentares, a questão de fumo, né, se fuma, se não fuma. As mulheres também responderam perguntas sobre o ciclo menstrual, então um questionário bem amplo para poder explorar isso de várias formas e conseguir caracterizar e entender bem quem eram esses bailarinos, esses dançarinos que estavam sendo avaliados. Então vocês já perceberam aí que uma carga semanal maior ou igual a 20 horas é bastante tempo de dança, né? Então, para vocês entenderem quem que eles avaliaram, quem que os pesquisadores avaliaram. Os movimentos analisados foram o arabesque, o développé à la seconde, e aí com o apoio da barra e sem o apoio da barra, e também a posição de flexibilidade passiva com a mão segurando ali no pé, em que o pé é segurado com a mesma mão, né? Porque às vezes a gente puxa com a mão contrária, mas não, nessa análise eles fizeram o pé e a mão juntos, tá? E cada uma desses movimentos eles repetiram 3 vezes para cada lado. Apesar de eles perguntarem lá no questionário qual era a lateralidade deles, eles tiveram que fazer para os dois lados, tanto para o direito quanto para o esquerdo, 3 vezes. E os resultados, o que será? O que será que deu desses resultados? Para você entender melhor assim a experiência
que tinha esse grupo. Eles tinham mais ou menos 15 anos de experiência com dança e uma prática semanal de 33 horas. Por quê? Ué, Giovana, mas você não falou que eram acima de 20 horas? Sim, mas eles pegaram, somaram todas as horas. Por exemplo, Maria dança 21 horas por semana. João dança 30 horas por semana. E assim eles foram somando todos os 25 participantes da pesquisa, somaram todas essas horas e dividiram por 25, que é o número de participantes. E aí eles chegaram nessa média de 33 horas semanais. Então tem dançarinos que dançam mais que 33, dançarinos que dançam menos. É apenas uma média. Então é dança pra caramba na semana. E observando, né, esse alto volume de aulas, enfim, de treinamento, vocês acham que eles tinham muitas ou poucas lesões? 88% relataram alguma história, já tiveram pelo menos uma lesão musculoesquelética. 92%, quase que todos, né, relataram que sofriam com alguma dor atualmente. 48 desses que relataram dor estavam em tratamento, ou seja, só metade, sendo que a dor precisa ser tratada o quanto antes, né? Além disso, 40% tinham dor no quadril e 43% dor na lombar. Para você visualizar melhor, essa outra figura também eu retirei do artigo, que foi a análise fotográfica que eles fizeram da postura final, né? Então, não foi ele fazendo o movimento, e sim quando ele atingiu o pico, né, o final do movimento, que eles analisaram aí a região lombar. Nessa figura, vocês podem ver o marcador, né, nessa bailarina que está segurando o pé na mão, que é a figura a primeira figura. E aí os parâmetros, eles estão mostrados na figura B e C, que é o développé, a la seconde e o arabesque. E o que eles encontraram de resultados quando analisaram esses movimentos? Que em todos os gestos tinha uma flexão lombar para o mesmo lado que sobe o membro. Então, se sobe o membro direito, tem uma flexão lombar. E além disso, uma rotação axial, rotação, né, do tronco ali, contralateral, do lado contrário do que se está puxando a perna. Então, para compensar, né, isso provavelmente acontece para compensar. Você tá puxando a perna aqui e a coluna acaba rodando, muitas vezes por querer trazer a perna bem ao lado, enfim. Isso é uma coisa que eu estou supondo, não está escrito no artigo, né? Essa questão da compensação, de ter essa rotação nos movimentos. Mas nos 3, eles analisaram isso. E o que os pesquisadores encontraram analisando a lombar desses dançarinos nesses movimentos? Bom, no movimento segurando o pé, né, com a mão, e no développé à la seconde, tanto com a barra quanto sem a barra, os bailarinos fizeram uma flexão lombar. Enquanto que no arabesque, obviamente, a perna, né, vai para trás, eles acabam fazendo uma extensão da lombar. E apesar de eles analisarem diversos fatores, apenas a inclinação do ombro durante a flexibilidade passiva e o développé à la seconde, tanto com barra quanto sem barra, foi significativamente afetada por uma condição médica. O que isso quer dizer? Dançarinos com dor no quadril ou com síndrome do ressalto do quadril, eles exibiram uma inclinação do ombro significativamente maior durante essas tarefas do que os dançarinos que não tinham dores no quadril. Então, mostra que isso tem alguma relação. Não quer dizer que quem inclina mais o ombro vai ter dor no quadril ou quem tem dor no quadril, enfim. Mas tem alguma relação, né? A questão do ombro mais inclinado com quem tem dor no quadril. Eles fizeram a estatística, eles fizeram os cálculos e realmente mostrou ali alguma relação entre essas duas coisas. E aí os autores supõem que o aumento da inclinação do ombro, né, nesses dançarinos com dor no quadril, ele vem para suprir
vem como um mecanismo de compensação mesmo, compensatório, embora, como eles mesmos dizem, mais estudos precisam ser feitos para realmente afirmar isso, né? Então, e daí nesse contexto, eles mencionam, né, a osteoartrite do quadril. Ela tem sido muito relacionada em bailarinos e uma incidência aproximadamente de 15% maior do que a população em geral com a mesma idade ou populações atléticas que praticam outras modalidades que não a dança. E o que é essa osteoartrite? É uma degeneração da região do quadril. Então, isso se apresenta, de acordo com as pesquisas, uma porcentagem 15% maior do que em pessoas da mesma idade que praticam outras modalidades. Muito provavelmente isso está relacionado, né, com o uso excessivo dessa articulação. Mas esse estudo em si, ele investigou a cinemática da coluna lombar, a movimentação, como é que a lombar se movimenta durante esses movimentos do balé em dançarinos experientes e correlacionou isso com o movimento da lombar e parâmetros da postura, né, como a inclinação do ombro, enfim, e o histórico de patologias. E foi confirmado que existe uma alta incidência de dor lombar e problemas de quadril em bailarinos experientes, em bailarinos clássicos. E esses problemas médicos, eles influenciam significativamente na inclinação do ombro durante o développé e a flexibilidade passiva na lateral. Então, só para resumir, a única relação que esses pesquisadores encontraram foi na inclinação do ombro com dançarinos que tinham algum relato de dor no quadril. Essa foi a única relação. Para todos os outros parâmetros que eu comentei com vocês que eles iriam analisar lá no início do vídeo, eles não encontraram diferença significativa, né? Mais estudos precisam ser feitos para entender algumas outras questões. Então, o único resultado que eles encontraram uma diferença, uma relação, é a inclinação do ombro com a questão de dor no quadril. Se você gosta desse tipo de vídeo, que é um pouco mais difícil, um pouco mais maçante, né? Você precisa ficar realmente prestando atenção para entender o raciocínio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comente aqui algum assunto relacionado à dança que você gostaria que eu trouxesse um artigo, apresentasse algum tema aqui para vocês da área científica mesmo. Então, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em produzir esse conteúdo, se for do interesse de vocês. Mas para isso eu preciso que vocês comentem, se inscrevam, para eu saber que vocês realmente estão consumindo esse conteúdo, para eu não sentir que de repente eu tô falando e ninguém tá me entendendo, ou eu tô falando e ninguém tá interessado. Então, se você gostou, curte, comenta e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.